Bom dia, nono ano. Pronto para mais uma semana? Dando continuidade no assunto, a gente está vendo o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras em cima do triângulo retângulo. Só lembrando, triângulo retângulo é aquele que um dos ângulos é 90 graus, onde eu tenho a hipotenusa e os catetos, certo? Esse primeiro exemplo seria para saber se esses valores, ele vai ser ou não um triângulo retângulo. Então é bem simples nesse primeiro caso. É só elevar tudo ao quadrado e verificar se os valores, se a soma dos dois menores vai dar o valor do maior. Então aqui eu tenho 9, 16, 25. Se eu somar os dois menores, 9 mais 16 dá o valor do maior. Então, esse daqui sim, se eu montar um triângulo, vai ser um triângulo retângulo. O segundo exemplo aqui, o B. Eleva ao quadrado 25, 36, 64. Os dois menores somando, 25 mais 36 dá 61. Não dá o resultado do maior ao quadrado. Então, esse daqui não é um triângulo retângulo. Fácil. O exemplo 2 seria para achar o valor de x. E aqui eu tenho o valor de y. Note-se que, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que ter um triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho esse primeiro, que é o menor, e tenho esse maior. Só que se eu for utilizar o maior, eu vou ter que usar essas duas variáveis. Eu não vou conseguir achar o valor delas usando as duas variáveis. Então, primeiro, eu vou usar esse triângulo menor. Então, ficaria isso para que eu consiga achar o valor de y. 2 e 6. Lembrando que o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ou eu posso pegar os catetos igual à hipotenusa, que nem o que eu vou usar aqui. Então, aqui, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar y ao quadrado mais 4 igual a 36. Passo 4 para o outro lado. Igual 36 menos 4. Y ao quadrado igual a 32. Passo a raiz. Y igual a raiz de 32. Achei o valor de y. Agora, com o valor de y, eu consigo achar o x. Agora eu vou pegar o triângulo maior, o x, o y, que eu já tenho o seu valor, e esse outro cateto, que seria a soma desses dois, 12. Como o x está na hipotenusa, pega a hipotenusa primeiro. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado igual raiz cancela, mais 12 ao quadrado. X ao quadrado igual a 176. Jogando a raiz para o outro lado, x igual a raiz de 176. Esse exercício pode parar aqui. Mas se vocês quiserem simplificar, a gente já fez isso no começo do ano, a simplificação é bem simples. 176 dividido por 2 dá 88, por 2 dá 44, por 2 dá 22, por 2 dá 11, por 11 dá 1. Lembrando que é uma raiz quadrada, multiplicando x igual 4 raiz de 11. Essa segunda parte aqui não precisa fazer.
pode parar nessa primeira, tá? Mas o exercício lá, o exemplo, ele tem simplificado, eu já fiz aqui para vocês. Fácil. O exemplo 2. O exemplo 2, o triângulo retângulo está aqui, ó. Então, o triângulo retângulo, eu tenho ele, a hipotenusa 10, um cateto x e o outro cateto, tudo isso daqui vale 23. Se eu já tenho aqui 15, então 23 menos 15, 8. Então é só jogar na fórmula. Como aqui o x é no cateto, só inverto. Então, a soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais 64 igual a 100. Passo o 64 para o outro lado. X ao quadrado igual a 36. Passando como raiz, x igual mais ou menos 6. Como é medida, só o 6 positivo. Então, nesse caso, o valor de x é igual a 6. Simples, né? Fácil. Então, tem os exercícios e qualquer dúvida é só perguntar. Valeu!